Cumprimento a todos, né? Estamos iniciando aqui, então, a nossa última atividade da semana relacionada à comemoração dos 15 anos do programa de pós-graduação em Educação Física. E, oportunamente, vamos receber aqui um professor, um palestrante da Universidade Estadual de Campinas, professor César Aparecido Nunes, que vai abordar o tema sobre Paulo Freire e as relações com a educação e a educação física. E justamente esse tema coincide com o tema da nossa semana universitária, né? Que comemora os 100 anos de Paulo Freire. E desse modo, então, nós estamos estabelecendo uma relação bastante clara, né, entre a Semana Universitária da Universidade de Brasília e as atividades da Faculdade de Educação Física. Os 15 anos, né, do programa de pós-graduação em Educação Física foram comemorados ao longo dessa semana inteira. Nós tivemos atividade todas as tardes com vários convidados, né, discutindo aspectos da produção do conhecimento em Educação Física. Também ouvimos os alunos do nosso curso que abordaram também esse tema da produção do conhecimento. Enfim, sobretudo também quero destacar aqui a mesa que tivemos com os professores pioneiros que criaram o nosso programa lá em 2006, né? E hoje, então, como eu falei, vamos receber aqui o professor César Aparecido Nunes, né? Uma grande alegria para nós, é o professor titular da Faculdade Estadual de Campinas. Ele atua no programa de pós-graduação em educação, em 3 linhas de pesquisa: política, ética e educação, epistemologia e teorias da educação, educação, filosofia e direitos humanos. Ele é licenciado em filosofia e, por isso, em filosofia, história e pedagogia, né? Concluiu o doutorado em educação também pela Universidade Estadual de Campinas, e é livre docente desde 2006. Então, realmente tem uma bela formação no campo filosófico e interface com a educação e, portanto, grande capacidade para discutir a significância e as contribuições, né, de Paulo Freire para a nossa área de educação e de educação física. Bom, o professor César Aparecido, ele coordena o grupo de estudos e pesquisas em filosofia e educação, Paideia. Quero destacar essa atividade aqui. Tem uma ampla produção acadêmica em forma de artigos, livros, participações em congressos nacionais, internacionais. E essa especialidade, então, do tema, né, Paulo Freire, inclusive, recentemente publicou um artigo intitulado As Concepções de Mundo e de Pessoa de Paulo Freire, Pequenos Fragmentos, na revista Educação, Sociedade e Culturas. Então, é com isso que a gente espera, né, ter aí uma excelente palestra, um momento muito agradável, né, numa sexta-feira de tarde, com bastante alegria, né, apesar das circunstâncias, vamos dizer assim. O professor César vai fazer, então, a sua apresentação, né, de até o máximo 1 hora, nossa previsão aqui de encerrar a atividade dessa sexta-feira às 16 horas, e após isso, então, nós vamos abrir para o debate, sendo que as perguntas vocês poderão apresentar no chat, por gentileza, fiquem à vontade aí para ir colocando e apresentando as suas questões, que nós vamos no final, então, discutir, né, aqui ao vivo com o professor César. Professor César, muito obrigada pela sua disponibilidade, uma pessoa que tem uma agenda tão concorrida, é uma alegria recebê-lo aqui na Universidade de Brasília, para discutir Paulo Freire, que é o tema da nossa semana universitária. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Muito obrigado, professora Ingrid, pela apresentação gentil, generosa e acolhedora. Eu quero saudar a toda a
a equipe, o grupo de docentes e trabalhadores da educação que trouxe esse programa ao seu 15º ano, os 15 anos do programa de pós-graduação em Educação Física. Quero saudar de maneira especial o coordenador, professor Pedro Ataíde, e encaminhar um abraço pessoal ao professor Fernando, que acompanhou parte da minha trajetória também lá na Unicamp, ao professor Edson Marcelo Húngaro, com os quais convivi de maneira extremamente importante e próxima no doutorado e nos estudos que fizeram aqui na Unicamp. Eu alegro-me em poder falar do professor Paulo Freire em 3 condições. A primeira, como estudioso. Eu fiz filosofia em 1979, eu terminei o curso, e o governo militar tinha tirado filosofia do currículo. Então, eu tinha um diploma, mas não tinha campo de trabalho, pois a força faz sempre o que a força sempre faz naquela belíssima música do Belchior, o autoritarismo, a repressão, a negação. E eu voltei para a universidade e fiz história, e acabei entrando na estrutura educacional onde todo mundo entra, substituindo um professor do Estado, dando aula na periferia de Campinas. Comecei a dar aulas na periferia e percebi que eu sabia um pouco de história, um pouco de filosofia, mas não compreendia a totalidade do ato pedagógico, da relação a vida e a escola e sociedade, sociedade e cultura. Então eu voltei para a universidade e fiz pedagogia, pois eu acredito que seja necessário destacar a especificidade do campo educacional e pedagógico, sem o qual a gente pode perder dimensões fundamentais da compreensão da totalidade, de conjunto da realidade e da prática social. Essa dialética me fez buscar sempre compreender a filosofia e a educação a partir do recurso à história. E com essas 3 grandes áreas do conhecimento é que eu tento interpretar a obra e a atuação do professor Paulo Freire. Eu tenho usado a história da educação também como instrumento de análise do pensamento freiriano, pois tenho escrito textos e produzido pesquisas que vêm desde a educação grega até as correlações com a educação brasileira. Então, na condição de filósofo, eu me aproximo de Paulo Freire. Na condição de historiador, de educador, historiador, eu tento me aproximar de Paulo Freire. E aí uma situação peculiar me dá uma terceira qualidade. No comecinho dos anos 80, o aeroporto internacional do Brasil era Viracopos, Cumbica não existia e o Galeão não estava pronto. Todo mundo que partiu num rabo de foguete, como cantava Elis Regina, numa belíssima composição, que sonha com a volta do irmão do Enfio, de muita gente que partiu num rabo de foguete, todo mundo, a maioria, desceu em Viracopos. Eu fui lá como militante da Libelu, Liberdade e Luta. Eu fui como estudante, como também participante de algumas pastorais em Campinas, particularmente a pastoral operária. E lá eu pude ver o irmão do Enfio, o Betinho, que sonha com a volta do irmão do Enfio. Foi buscar o Fernando Gabeira, o Alfredo Sirquis, e um dia foi buscar Paulo Freire. Paulo Freire chega e, depois de todo aquele aparato militar de fiscalização, ao invés de ir à tribuna que o esperava, de alguns notáveis, resistentes intelectuais, Dom Paulo Evaristo Arnes, o jovem deputado estadual chamado Eduardo Suplicy,
e outros tantos educadores que ali estavam. Ele se dirige a nós, estudantes, que gritávamos sem parar o seu nome. E ele sobe numa pequena banqueta e o silêncio tomou aquele recinto do pequeno aeroporto de Viracopos. E a frase que ele proferiu até hoje ressoa em mim: eu estou aqui para reaprender o Brasil. Eu quero reaprender e, junto com vocês, empreender mais uma tentativa de que a gente constitua a educação como direito de todas as pessoas em nosso país. A gente esperava, como estudantes, naquele momento, que ele dissesse que tinha o caminho, que ele sabia a metodologia, que ele desvendaria todas as nossas dificuldades. Mas a atitude pedagógica, a meu ver, emancipatória, fez com que ele já era Paulo Freire em 1980. Ele já era reconhecido internacionalmente por 16 anos de exílio. Mas ele chega e diz: eu quero reaprender o Brasil. A meu ver, muita gente que saiu num rabo de foguete, tristemente, tragicamente pela história, em 63 ou 64, quando voltou em 80, voltou com a cabeça de 64. E Paulo Freire, pensador histórico crítico, pensador crítico dialético, se posicionou na dialética da própria história. Eu quero reaprender o Brasil. Ele conseguiu voltar porque a Unicamp lhe deu um contrato de trabalho. Paulo Freire não poderia ficar porque, mesmo com a votação da anistia, 5 pessoas, a ditadura não entregou o passaporte. Um deles, Paulo Freire. Ele só conseguiu o passaporte depois de uma ação jurídica levada pela Comissão Justiça e Paz de São Paulo, pois a ditadura sempre teve com Paulo Freire uma visão extremamente persecutória e unilateral. Retomando o seu processo de voltar ao Brasil, ele precisava de um contrato. Foi a Unicamp que lhe deu o primeiro contrato de trabalho. Ali da Unicamp, ele se dividiu, convidado por Dom Paulo Evaristo, para ser professor no jovem programa de pós-graduação da PUC de São Paulo. Agora, quando eu vi Paulo Freire chegando na Unicamp, eu grudei nele uma expressão da minha época e fui fazer o mestrado, e eu tive a honra de ter sido aluno de Paulo Freire por 4 anos. Por 2 anos, me candidatei a ser seu auxiliar didático, que na verdade era carregar só sua mala, porque ele nunca me deixou dizer nada em sala de aula e nem era necessário. Agora, meu orientador, professor Pedro Görgen, foi diretor da Faculdade de Educação. E ele sempre me dizia, quando era necessário, pegue o carro da faculdade e leve o professor Paulo Freire a São Paulo. Ou então, quando ele não vinha com o ônibus chamado Massa Crítica, que saía da USP para a Unicamp, trazendo Maurício Trachtenberg, Otaviana, Iane, Michel Louvi e o próprio Paulo Freire, nós apelidamos o ônibus de Massa Crítica. Ele era necessário que eu fosse buscá-lo. E aí eu falo do Paulo Freire na terceira condição, além de professor de filosofia, professor de história, como amigo e um motorista circunstancial do professor doutor Paulo Régulos Neves Freire. A primeira coisa que é importante dizer, Paulo Freire é da década de 1920, 21 é o primeiro ano de uma década. Ele é companheiro de Florestan Fernandes, ele é da mesma geração, um pouco mais nova, de Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Dom Paulo Evaristo Arnes. Paulo Freire conviveu com Gilberto Freire. Paulo Freire foi de uma geração erudita e uma geração marcada pela busca da decifração da condição brasileira e da condição da nossa cultura e da nossa identidade.
weberianos como Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, positivistas como Oliveira Viana, Fernando Azevedo, são contemporâneos de Paulo Freire. E Paulo Freire acompanha Alceu de Amoroso Lima, Paulo Freire acompanha o pensamento nacionalista brasileiro, acompanha a concepção populista de educação e, ao mesmo tempo, comunga os ideários do mundo inteiro naquele processo histórico do pós-guerra. Paulo Freire era um homem erudito. Paulo Freire lia muito, estudava muito, escrevia bastante e preparava toda a sua atuação de maneira criteriosa, altamente preocupado com a potencialidade didática e política de sua atuação. Paulo Freire falava bem o inglês, falava bem o francês, falava muito bem o espanhol, fora professor de língua portuguesa. Por 17 anos, ele acompanhou a educação ginasial e o segundo ciclo do ensino médio, que era o colegial, na escola que ele deu uma bolsa de estudo. Como condição para continuar na escola, ele foi bedel, que é uma palavra antiga, que é inspetor de alunos, professor auxiliar, professor substituto, de má fé e de uma profunda mentira histórica dizer que Paulo Freire não conhece a educação. Ele foi professor organicamente da educação básica, professor de crianças e jovens, e depois entrou na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Recife, e ali foi professor de filosofia da educação, conquistou o doutorado em educação, com uma tese ainda exemplar, e 4 anos depois a livre docência em História da Educação. Tenho a honra de dizer que Paulo Freire é doutor em Filosofia da Educação e livre docente em História da Educação. A mesma área que eu humildemente tentei alcançar como professor de Filosofia e História da Educação. Hoje, Paulo Freire tem 45 títulos de doutor honoris causa, 32 deles em sua vida e outros tantos 13 depois de sua morte. É o mais laureado das áreas de ciências humanas, chegando a ser um dos 10 mais reconhecidos do mundo, junto com Albert Sabin e outros tantos que em outras áreas se transformaram em líderes. Paulo Freire é reconhecido pela produção, pela originalidade e pela capacidade de dialogar com fidelidade com o pensamento de autores diferentes, produzindo uma relativa sincrese, que é mais do que sincretismo. Sincretismo tem quase sempre uma característica pejorativa. A sincrese é a junção teórica original do pensamento nas ciências humanas que Paulo Freire comunga e estabelece. Paulo Freire produz no exílio uma obra importante, A Educação como Prática de Liberdade, e logo depois a Pedagogia do Oprimido. O pensamento de Paulo Freire, ele vai articulando diversas categorias e conceitos. Paulo Freire estuda o personalismo cristão de Emmanuel Mounier, um pensador que produz a ideia da sacralidade da condição humana. Para Emmanuel Mounier, o sagrado do humano é a radicalidade da condição humana. Não se trata de um dualismo ontológico, jogar para uma abstração metafísica. Para Emmanuel Mounier, a divindade da condição humana está na dignidade de cada pessoa. E esse pensamento comum aos anos 30 e 40 e 50 vai influenciar profundamente Paulo Freire. O alemão Karl Jaspers, do existencialismo, está à procura do homem, escuta o que ele diz, buscando conviver com meus concidadãos os destinos comuns da humanidade.
nós temos que entender que o humanismo de Paulo Freire é um humanismo contemporâneo, passando por um crivo extremamente crítico, da mesma forma com que Marx tem que apropriar-se da essência do cristianismo de Ludwig Feuerbach para poder compreender a totalidade suprassistêmica do pensamento hegeliano. Paulo Freire é um humanista contemporâneo com todas as grandezas e algumas contradições dessa atitude própria do pensamento humanista. O grande filósofo francês que marcou a nossa geração, Jean-Paul Sartre, dizia que o marxismo é o pensamento do nosso tempo. E enquanto existirem as condições objetivas das relações de produção do capital, o marxismo será a melhor forma de decodificar e de compreender a produção perversa da desigualdade, da desumanização e da exploração. Nesse sentido, tanto o pensamento de Jean-Paul Sartre quanto o pensamento de Paulo Freire aproximam-se de maneira extremamente esclarecida do pensamento marxista como metodologia dialética de análise do mundo. Pode haver diferença na compreensão do marxismo como teoria política, seja a teoria política estabelecida na condução da luta revolucionária na China de Mao Tse-tung, seja a teoria política levada a cabo por Vladimir Lenin, ou depois Joseph Stalin, ou depois por todos os teóricos que buscaram compreender a teoria política a partir da idiosincrasia de cada país. Paulo Freire comunga plenamente a leitura crítico-dialética, materialista histórica da produção da condição humana e da condição social histórico-política. Nesse sentido, Paulo Freire também tem uma visão, uma cosmologia ampla. Ele se aproxima de Teilhard de Chardin, um teólogo que dialogava com algumas categorias da compreensão de mundo científica, influenciando profundamente o Concílio Vaticano II, a ideia de uma biogênese, de uma antropogênese, de uma cosmogênese e uma integralidade entre todas essas esferas. Paulo Freire trabalha o pensamento filosófico com amplitude, mas ele vai ler também os autores hindus, ele vai ler alguns autores africanos, ele tem uma compreensão político, social e histórico-política criteriosa numa categoria chamada terceiro mundista, que era muito comum naquela época. Ele vai dialogar com Herbert Marcuse, ele vai dialogar com alguns pensadores franceses, ingleses e, sobretudo, Paulo Freire vai ter uma leitura criteriosa do pensamento brasileiro, da concepção de mundo que está presente na produção dos intelectuais do século XX. Um insuspeito teórico brasileiro chamado Guimarães Rosa tem um texto clássico que ele diz que ele se admira do jovem pernambucano Paulo Freire, porque Paulo Freire afirma que o oprimido, o esfarrapado do mundo tem cultura, tem saberes, tem a manualidade, e nisso Paulo Freire bebeu numa das fontes mais cristalinas da filosofia brasileira, Álvaro Vieira Pinto, quase que apagado pela ditadura militar. Paulo Freire estudou profundamente o pensamento de Álvaro Vieira Pinto, o médico que, de maneira criteriosa, produziu uma compreensão antropológica, crítico-dialética da condição do Brasil. Paulo Freire trabalha no SESI e chega a superintendente, e no afã de reconhecer que o problema do Brasil nos anos 50
Era a ideia de superar o analfabetismo, é que ele entra nos círculos de cultura, com outros protagonistas, a própria UNE e os chamados círculos de cultura levados a cabo no Nordeste pelos governadores, particularmente Miguel Arraes e Francisco Julião. E será como um intelectual que compreende a cultura que Paulo Freire, com uma equipe, chega a Angicos e em 40 dias alfabetiza 300 trabalhadores da cana-de-açúcar, trabalhadores da construção civil e outros trabalhadores da periferia da sociedade brasileira. É assustador dizer que Oliveira Viana e outros autores que fizeram toda uma linha daquele momento histórico dizem que o brasileiro é pé rapado, o brasileiro é desqualificado, a condição brasileira é miscigenada, é impura, era necessário um choque de originalidade das legítimas elites. Paulo Freire quebra esse discurso ao dizer: o oprimido é um ser humano em processo de engendramento de si, em processo de constituição. E é curioso lembrar que o primeiro grande filósofo a trabalhar o conceito de diálogo foi Platão, quase que retomando de Heráclito. Heráclito tem um conceito de dialética como contraposição, Platão toma dialética como ascese, como elevação, mas a ideia de diálogo é originalmente platônica. Não é de maneira diferenciada o que o pensamento de Paulo Freire faz, a ideia da relação dialógica, a ideia da relação entre aprender e ensinar. E quem já estudou a página e meia das teses sobre Feuerbach, haverá de se lembrar da frase de Marx, que me marca profundamente. Os filósofos até hoje limitaram-se a interpretar o mundo, cabe agora transformá-lo numa dos axiomas marxistas de maior, a meu ver, apelo à prática social e histórica. A página 49 da Pedagogia do Oprimido, nós vamos encontrar a tese: ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, a partir de condições, poderíamos acrescentar, objetivamente dadas. As categorias de análise da pedagogia do oprimido têm um humanismo dialético, têm um humanismo dialógico, mas tem categorias materialistas de compreensão da realidade ontológico-social humana a partir das relações de produção. O Paulo Freire dizia: o sofrimento socialmente produzido que precisa ser epistemologicamente esclarecido e politicamente transformado. Essa tese, me parece, é uma tese profundamente marxista. É uma categoria de compreensão da dialética da realidade. Evidentemente que muitas fake news e muitas coisas de má fé foram ditas sobre Paulo Freire, mas há também outras interpretações pontuais de entrevistas, outras pontuações de algumas afirmações que ele tivera que fazer premido pelas circunstâncias, muitas vezes dura, daquela trágica ditadura militar. Eu quero lembrar a todos vocês que em 1973 a minha universidade, a Unicamp, atribuiu um título de doutor honoris causa ao então ministro general Jarbas Passarinho. Mas eu tenho a alegria de poder dizer em primeira mão que o Conselho Universitário da Unicamp, no dia 28 de setembro, há 2 dias e meio atrás, revogou o título de doutor honoris causa ao general Jarbas Passarinho, como já o fizera a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí, me parece, algumas contradições que nós podemos entender aqui e acolá são contradições que têm que ser compreendidas na dialética da perseguição. Ao buscar e trazer o professor Paulo Freire, um dia eu ouvi uma coisa que me tocou pungentemente na alma. Ele dizia:
e eu tenho a tentação de imitá-lo, até por saudade. Ele dizia: Cezinha, nenhum dia de minha vida passou-se sem que alguém me acusasse de subversivo, de comunista, como se isso fosse uma acusação, me acusasse de perverso, criminoso e tudo aquilo que eu luto insistentemente para dizer que não sou. O Ibiapina Lima, que foi o general que conduziu o inquérito de Paulo Freire, terminou chamando que ele era um criptocomunista encapuçado de educador. Essa foi a expressão. A vereadora Dulce Braga, que fez todo um dossiê contra ele, o chamando de lavador de cérebros. E outros tantos, né, deputados, né, o famoso deputado Caiado, que diz que Paulo Freire é, na verdade, alguém populista que quer empoderar os analfabetos para transformá-los em massa de manobra, porque eram 58 milhões de analfabetos no Brasil, seria a maioria praticamente se fossem alfabetizados naquela celeridade que muitas vezes aquela conjuntura dava à necessidade da alfabetização de adultos. Paulo Freire vai conhecer melhor o marxismo quando ele se torna, além de líder e de educador popular, professor da universidade. Ele foi 17 anos professor da educação básica e 20 anos professor do ensino superior. Essa ideia de que Paulo Freire não conhece a educação, ou que Paulo Freire tenha se interessado pela educação a partir do conhecimento da sua esposa primeira, Elza Freire, que era pedagoga ao tempo que ele se formou em Direito, é uma doce ilusão. Paulo Freire é o orgânico. A expressão que ele diz é o chão da escola, ele não somente diz de maneira tautológica ou discursiva. Paulo Freire conheceu profundamente o chão da escola. Em 58, a sua tese é: não se alfabetiza da mesma forma no centro e nos mocambos. Ele vai, de maneira original, desenvolver uma crítica à educação positivista que ele chama de bancária, aquela que pressupõe que o outro é um sujeito passivo no qual o educador tenha que internalizar e colocar de maneira parafrásica, magistrocêntrica, emulativa informações. Paulo Freire diz: não se alfabetiza se não se partir da vida, da realidade, que engendra a linguagem, porque o homem é um ser de fala e ser que trabalha. E ser de fala e que trabalha são categorias do pensamento crítico dialético. E a partir do trabalho e da fala que nós constituímos o mundo da leitura, a partir do mundo da existência e o mundo da vida. Eu tenho a alegria de dizer que um amigo meu, José Renato Poli, escreveu a dialética entre razão dialógica de Paulo Freire e razão comunicativa de Jürgen Habermas. Eles trabalham as categorias ao mesmo tempo e Paulo Freire tem muito mais materialidade na compreensão da razão dialética do que efetivamente se possa ostentar ou questionar nesse processo. Paulo Freire vai conhecer melhor o marxismo nos 72 dias que ficou preso no Recife, e nos 72 dias ele vai ter uma amizade que dura a vida inteira com Clodomir dos Santos, do Partido Comunista Brasileiro, que vai ser um certo mentor das suas leituras, mas ele vai ler com profundidade o marxismo quando ele está no Chile, quando ele encontra já uma sociedade num processo de transformação político-social. E dali ele vai para os Estados Unidos e publica A Pedagogia do Oprimido. A categoria que me parece crítico-dialética é que a pedagogia do oprimido tem que ser produzida a partir do oprimido, nas relações de superação da opressão. E essa é uma novidade, porque nós temos na educação brasileira uma quase que recorrente pedagogia do opressor. A pedagogia da Companhia de Jesus, em 1549, a ideia de vir com
com uma educação pronta e acabada como privilégio da aristocracia que aqui se formara. A pedagogia positivista da República é uma pedagogia igualmente uma pedagogia do opressor. A pedagogia de Francisco Campos e Gustavo Capanema da industrialização e urbanização, a ideia de que a escola tem que preparar para o mercado de trabalho. A pedagogia de Fernando Henrique Cardoso, Paulo Renato, competências e habilidades, a ideia de desenvolver agora outras categorias para ajustar as classes sociais aos interesses do capitalismo nessa fase de globalização. Competências e habilidades são duas categorias antropológicas, a meu ver, inatistas e deterministas. Desenvolver as habilidades que as pessoas já trazem em si ou encontrar possibilidades de adquirir competências. Na junção disso vem a ideia do empreendedorismo, a ideia da educação empreendedora, como se pudéssemos nos transformar na quebra dos direitos trabalhistas e na falsa apresentação de uma livre iniciativa, produzir uma outra escola brasileira. O Barão de Münchhausen dizia que ele saiu de um lodaçal puxando-se a si mesmo pelo cabelo. A educação empreendedorista quer dizer isso, que as pessoas irão por conta própria. Empreendedorismo é um processo muito distinto do que se pretende mistificar, tristemente, nessa reforma do ensino médio e em outras tragédias anunciadas na legislação brasileira atual. Agora, Paulo Freire, ele vem contribuir com uma teoria da educação. A atuação que ele faz no método de alfabetização de adultos, hoje chamado de adultos e idosos, pela originalidade que o idoso assumiu a partir da promulgação do Estatuto do Idoso, não é mais EJA, é EJAI, Educação de Jovens, Adultos e Idosos, né, juridicamente. Paulo Freire trabalha a conjuntura daquele momento histórico. E ele compreende que é o idoso e é naquele momento histórico o adulto é que necessitaria adquirir o esclarecimento para a sua atuação na sociedade. Eu não me esqueço do dia que ele falou das palavras geradoras e que ele disse que lá em Angicos ele colocou primeiro uma crítica demorada, que ele dizia que a Eva viu a uva naquela cartilha silábico-fonética que o Brasil tivera por muitos anos. Não é Eva um nome próprio do Nordeste e uva também muito menos. Das dores viu a vida, talvez fosse melhor. E ele pegou a palavra tijolo, e ele usou toda a família silábico-fonética, tatetitotu, jajejijoju, lalelilolu. E ele foi explicando e conversando porque ele queria, trabalhando a palavra tijolo. E eu chego a me emocionar pela lembrança. Ele disse que, um certo momento, Silenaldo se levanta e ele vem na família do T e fala tatetitotu, e para no tu, jajejijoju, e para no já, lalelilolu, e para no lê, e ele olha para mim com aqueles olhos e bate no peito e diz: tu já lê, professor, tu já lê, tu já lê. E ele disse: eu só pude lhe abraçar porque ele não sabia fazer a flexão pronominal e verbal ainda, que é a língua enquanto estrutura, mas a língua enquanto função ele já dominava. Ele queria dizer: eu já leio, mas ele compreendeu o tu já lê, derivado da palavra, do tema gerador tijolo, e ele estava me dizendo: eu já leio, professor, eu identifico. Estava ali iniciando a apropriação da cultura humana, a sua ampliação da hominização, categoria profundamente marxista. A hominização de si e a humanização do mundo, dialética presente nos diversos e profundos textos de Paulo Freire. Paulo Freire também se preocupa com a vida, com a realidade, e vai atuar plenamente na formação de professores. Eu
ouvi quantas vezes preocupar-se com a questão da educação como fundamento de qualquer desenvolvimento social, político, estrutural. Paulo Freire dizia, em 1932, a industrialização brasileira, o manifesto dos pioneiros da Escola Nova, de tradição liberal, liderada por Anísio Teixeira e por Fernando Azevedo e outros tantos intelectuais daquele momento, dizia: não há como produzir no Brasil um processo industrial urbano modernizante, transformador, se não houver igualmente um investimento profundo naquilo que a tradição liberal inglesa e francesa fez: a escola laica, gratuita, universal, estatal, obrigatória e pública. Isso é o manifesto de 32. Em 59, Juscelino anuncia a modernização, a industrialização, a entrega do mercado brasileiro às multinacionais. E, novamente, o manifesto de 59, outra vez assinado por Anísio Teixeira, mais uma vez convocados: não há como modernizar e industrializar o Brasil sem educação. Paulo Freire não assina o manifesto de 32, ele tinha 11 anos, nasceu em 21. Paulo Freire não assina o manifesto de 59, ele já era um educador no Nordeste, mas ele não está no circuito Rio-São Paulo, através dos grandes jornais Estadão e a Folha, que vão estabelecer essa crítica àquele momento histórico. Mas em 2021, eu queria dizer, eu acho que a vida de Paulo Freire é o terceiro manifesto. Chega daquele exílio que lhe impuseram por 16 anos fora do Brasil e depois um exílio interno no Brasil, o exílio de não ler as suas obras, de ler por orelha, de acusá-lo, à direita de todos os impropérios, e alguns setores da esquerda, sem compreender com profundidade a sua filosofia e a compreensão que ele tem da história da educação, o acusam muitas vezes de posições ou populistas ou idealistas. E isso me parece que tem que ser superado. Eu reconheço que em alguns momentos históricos as condições objetivas também colocam escamas nos olhos, mas hoje nós precisamos saber que o patrono da educação brasileira, ele tem uma trajetória de compromisso com os esfarrapados do mundo que estão no título e na dedicatória que ele faz da pedagogia do oprimido, aos esfarrapados do mundo. E a última página: se nada tiver valido do que tudo que eu vos disse, que pelo menos a atitude seja a de esperança e de amor para poder transformar o mundo. Então, eu acredito que o Paulo Freire, ao colocar a questão da opressão como uma questão socialmente produzida, ele usa uma categoria crítico-dialética. Ao colocar o homem, o trabalho e a linguagem como categoria de transformação, ele mantém a conceituação crítico-histórico-dialética. E aí, numa entrevista que ele diz, é que eu compreendi o marxismo quando eu fui pela periferia, pelos mocambos, pela tragédia, pelo sofrimento socialmente visto. E aí, quanto mais eu lia Marx, mais eu via condições de continuar com o camarada Jesus numa entrevista. Ele defende conjunturalmente uma opção religiosa, no sentido antropológico da palavra. E aí eu diria, muita gente não compreende esse processo histórico e, mais do que tentar entender, decifrar, acusa Paulo Freire do que efetivamente ele não é. Agora, eu queria lembrar que os gregos tiveram uma grande disposição para com a cultura, no segundo cenário. A quebra da monarquia em Atenas, o monarca, os reis, Egeu, Teseu e outros tantos reis que Atenas teve, é quebrada pelo século V de Péricles. E a invenção da democracia só é capaz de acontecer depois que se supera a monarquia encravada na Acrópole.
o coração da cidade desce para a ágora, para a parte baixa. E é ali que os homens terão que encontrar uma nova razão política. Então, a invenção da democracia exige a filosofia. A filosofia é a produção da razão política de uma nova ordem social. E é a filosofia que exige a escola. Quem hoje estuda o Egito pode ver lá as pirâmides do Egito, mas o Egito não tem escola. Vai analisar a China antiga, tem os mandarins, palácios, mas não tem escola. Vai analisar a Índia, nós vamos ter grandes construções, mas não há escolas. E nem na Mesopotâmia há jardins suspensos, porque a escola ocidental é invenção da democracia, é invenção grega, é invenção ateniense, lugar do ócio criativo, lugar de formação do aristocrata. E aí, aprender a ler e escrever é uma dimensão necessária para a reprodução da condição de classe do homem aristocrático, do homem dominante na nova ordem de Atenas, da polis. Então, democracia, filosofia, invenção da escola e alfabetização coletiva são processos gregos matriciais para o Ocidente. Só que tem que ter uma teoria da educação. E a teoria da educação ocidental, a meu ver, a mais trágica e a mais acumulada é a de Platão. Porque Platão, ao fazer uma teoria da educação, ele constitui o cimento ideológico da nova realidade determinada pelo domínio da aristocracia escravocrata de Atenas. Ele diz que a justificativa de tudo, a categoria central de Platão, é a qualidade da alma. Os homens têm a alma intelectiva, a classe dos eugenioi, dos bem-nascidos, que se localiza no cérebro, que se localiza na disposição da loquacidade. As outras classes sociais intermediárias têm alma timocrática, têm alma irascível. Irascível quer dizer raiva, ódio, sentimento, emoção, situada no coração e no peito. E as almas de todas as pessoas comuns estão do sexo para baixo. A alma concupiscível, que é a predominante nas mulheres, nos escravos, nas crianças, que é a alma das sensações. E dizia Platão na República, é pela alma que a cidade se organiza. A alma intelectiva vai produzir os magistrados, os retóricos, os filósofos, ou os filósofos se tornam reis, ou os reis se tornam filósofos, porque é sempre uma aristocracia que tem que governar para Platão. Platão vai dizer, pela paideia, as classes intermediárias, os metekoi, têm que ser educados pelo controle do sentimento para serem soldados, pelo controle da honra para serem honestos como comerciantes. Mas não pode um soldado ser governante, não pode um comerciante ser magistrado, porque é pela tipologia da alma que eu justifico todas as concepções de mundo. E nesse sentido, os geômoros ou keramikoi, os pés de barro, são os que predomina a alma concupiscível, a alma que se localiza da sexualidade para os pés. E esses são os pobres, os escravos, os esfarrapados do mundo. Essa teoria platônica é base de todas as teorias pedagógicas ocidentais, pedagogias do opressor. A ideia de Paulo Freire, junto com a concepção de mundo crítico-dialética, que o marxismo é capaz de decodificar em diferentes períodos históricos, é a ideia de que todas as pessoas são capazes de aprender todas as coisas, que não há tipologia ou qualidade da alma. Um dos primeiros a sistematizar isso é Jan Amos Comenius, 1629, Didática Magna, que Paulo Freire tanto admirava, quando Comenius diz: Deus não seria injusto de dar a uns uma alma melhor que a outra, e a natureza não é ignorante, ela dá a cada um o que cada um necessita. Portanto, a educação e a escola são juntas, a arte de ensinar tudo a todos, pois todos são capazes de aprender todas as coisas, porque o saber não está na alma, está no método e na relação pedagógica. Eu poderia dizer,
Isso é pensamento marxista, é pensamento comeniano e é pensamento freiriano. Por isso que Kazmieczat, que é um autor alemão, ele diz, de Aristóteles a Paulo Freire, reconhece indelevelmente a síntese que o pensamento de Paulo Freire faz. A ideia de que o filósofo sozinho não muda o mundo. O filósofo tem que voltar-se para dentro da caverna, trazer todos e, superando inclusive Platão, conviver com os seus pares, a chamada denúncia daqueles que estão vendo o mundo às avessas, a ideologia, vendo o mundo de cabeça para baixo. A outra metáfora é que o filósofo sobe o monte e tem que olhar mais longe, mas o filósofo tem que voltar para que todos possam caminhar com ele. Paulo Freire fez mobilidade cultural, Paulo Freire fez mobilidade econômica, ele se considera sempre muito melhor que seus pais, no sentido de ter alguns bens, né? Paulo Freire fez o reconhecimento do mundo inteiro, mas Paulo Freire não fez mobilidade política, colocou todos os saberes e toda o reconhecimento internacional que ele teve a serviço de uma classe, a classe trabalhadora, a serviço dos que marcham, dos que lutam, dos esfarrapados do mundo, dos excluídos. E isso me parece ser patente na vida e na atuação do professor Dr. Paulo Régulos Neves Freire. Eu entendo que muitas vezes algumas coisas ficam saudosistas, mas um dia, numa aula, Paulo Freire dizia: a universidade brasileira é tardia, para não dizer anacrônica, e nem chamá-la de retardada. A universidade brasileira é de 1931 para cá. Antes havia faculdades de direito, faculdades de medicina, e Dom João VI vai criar as faculdades de engenharia militar e civil, que eram uma forma de apropriação da elite, do conhecimento como forma de dominação e de exploração. Paulo Freire chamava a universidade de bacharelista, no sentido de conferir uma coisa que uma expressão que eu nunca me esqueci dele, o senhorzinho queria ser doutorzinho para continuar ilustrando a sua histórica dominação. Nós precisamos, primeiro, tematizar a universidade para compreender que a atuação da universidade na produção do conhecimento exige uma dialética de atuação nos movimentos políticos, sociais e econômicos. Nós não podemos reduzir a opção crítico-dialética a uma referência metodológico-epistemológica e ficar achando quem de nós é mais sábio, quem de nós está mais de acordo com a exegese doutrinária de tal ou qual tipo de pensamento crítico histórico. O compromisso profundo da concepção marxista é que a verdade é a prática social, e a verdade é a prática social no compromisso que se tem com a classe operária, com a classe trabalhadora e com seus destinos e suas potencialidades. E, nesse sentido, a paideia grega cria uma teoria da educação altamente inatista e determinista. Eu hoje, quando vejo prevalecer a ideia das competências e habilidades, eu sempre digo, é uma atualização de Platão. Tem que se encontrar na alma das crianças quais são as habilidades e tem que se desenvolver competências com elas. Competências e habilidades. Se for competências e habilidades de uma maneira conjuntural, histórica, nós estamos voltando à pedagogia platônica. Aí o último ponto que me interessa, a ideia da pesquisa em educação física. Eu tenho a honra de trabalhar no mesmo departamento do professor Silvio Gamboa, tenho a honra de ter acompanhado o Lino Castellani, tenho a alegria de ser amigo de Celita Farel, e tenho a alegria de conhecer Fernando Mascarenhas, Luciana Marcassa, Edson Marcelo Húngaro e outros tantos pesquisadores que eu vejo de maneira titânica, buscando fazer da educação física uma compreensão da omnilateralidade, da totalidade da condição humana. Assim como
tudo que a gente faz, nós recebemos uma determinada clivagem histórica. Quando eu me apresentava aos meus alunos no ensino médio, e eu era professor de filosofia, eles conheciam o historiador, conheciam o geógrafo, conheciam o físico. Quando eu falava filosofia, eles levavam um susto, porque a filosofia está envolvida numa pré-identidade histórico-clivada de que o filósofo é alguém que está preocupado só com ideias metafísicas. A minha vida tem sido lutar para dizer que a filosofia compreende a omnilateralidade da condição humana, a totalidade. E Paulo Freire também compreendia a omnilateralidade da educação física. Nós podemos ser reconhecidos como educador físico, como marca da clivagem histórica, mas nós temos que lutar para que a significação histórica e política que nós vamos adensando, encharcando no conceito de educação física, seja uma educação física que responda ao sentimento, à totalidade, à loquacidade, à plenitude ético, estético, política, social, emocional, afetiva, cultural, laboral da condição humana. Então, nesse sentido, o pensamento de Paulo Freire integra-se, articula profundamente com uma concepção de pesquisa em educação física, crítico-dialética, omnilateral, radical e de conjunto. É nessa linha que eu percebo a contribuição de Georg Lukács, um dos maiores filósofos marxistas, que provavelmente também quebra alguns elementos da ortodoxia política do momento em que o socialismo real atravessava. Por quê? Porque a concepção crítico-dialética como visão de mundo, como cosmovisão, me parece ser maior, ou pelo menos um pouco mais exigente do que efetivamente a teoria política de conjuntura, que é aquela que nós temos que engendrar para as lutas que teremos que fazer. Eu acho que nós estamos no começo de uma nova década. 2021 é uma nova década. Eu queria que o pensamento de Paulo Freire, depois de tantas acusações e de tantas más afirmações, fosse o terceiro manifesto do Brasil, um manifesto a mostrar que a educação como direito e como hominização reúne a categoria antropológica e a categoria jurídico-social. E que a educação como relação pedagógica entre o professor que ensina e aprende e o aluno que aprende e ensina, ela altera a compreensão universitária, acadêmica, escolar, curricular que o Brasil teve até agora. Por isso, a pedagogia do direito a estar na escola e direito a aprender na escola, fundamentada numa concepção de direitos sociais, econômicos, civis e políticos de totalidade, como direito humano, está mais atual e mais necessária do que nunca. Nessa década, nós temos que fazer mais lives para celebrar um programa tão laborioso e crítico como o PPGE em Educação Física da UNB. Nós temos que nos alegrar, porque uma das coisas que o Paulo Freire dizia é que quando o professor de língua portuguesa, ele quis, em primeiro lugar, ser gramático, porque ele queria fazer uma gramática e talvez um dia escrever uma gramática com uma lógica popular, recuperando as palavras populares, o que fazer, a belezura, a fazedura. Eu acho que Paulo Freire já virou um gramático político, pois ele tem um texto que todo mundo conhece. Eu quero dizer a vocês do verbo esperançar, não do verbo esperar, que supõe uma atitude passiva, mas esperançar na direção de constituir a esperança que nos faz manter vivo e lutar para superar o sofrimento socialmente produzido. Ele, numa aula, dizia: a palavra utopia é uma palavra muito bonita, grega, não, topos, lugar, aquilo que ainda não tem lugar. É certo que a etimologia nos ajuda, mas eu preferi uma palavra mais compreensível, inédito viável, aquilo que ainda não existe, mas pode ser constituída, retomando a famosa afirmação de Gramsci: pessimismo da inteligência,
otimismo da vontade. O que é o inédito viável? É uma reedição freiriana da mesma dialética histórico-política. Criticar tudo pela razão, mas colocar-se junto com os seus pares na direção da utopia, do inédito viável e da revolução. Para terminar, eu diria a honra que é finalizar uma semana como essa, num programa laborioso e com identidade. Eu tenho acompanhado o Grupo Avante, tenho acompanhado a produção do PPGE em Educação Física da UNB, e a cada dia coloco nas minhas referências com meus alunos aqui do Grupo Paideia, que é nesse tipo de concepção de homem, de mundo e de sociedade que nós valorizamos o pensamento de Paulo Freire. Numa das poucas vezes que eu vi questionar, ele disse: eu nunca quero ser seguido. Isso não é coisa que se quero o que escrevi e ressignifiquem o meu pensamento, porque isso é dialética. Talvez a melhor compreensão que possamos ter é a ressignificação do pensamento de Paulo Freire na pesquisa em educação física, a partir de um programa que amadurece em 2021, no ano do centenário do educador Paulo Freire. Era assim que talvez nós pudéssemos fazer a melhor homenagem a Paulo Freire, ressignificar e potencializar para as decisões coletivas e para a produção da pesquisa que teremos que fazer nesse milênio que agora engatinha no seu segundo semestre. Muito obrigado. Professor César, vamos retomar aqui, haja fôlego, hein? Ficamos até sem palavras. Quem esteve aqui assistindo jamais esquecerá dessa aula magnífica, brilhante, impressionante, né? Muito bem articulada e extremamente didática, profunda. São muitos elementos significativos e relevantes para serem debatidos. Nós temos no chat aqui muitos agradecimentos a você, elogios e muito carinhosos, né, e respeitosos assim a sua apresentação. Da minha parte, eu gostaria de comentar 2 pontos apenas, porque você é um privilegiado, né, pelo convívio com Paulo Freire, e vejo que você aprendeu com as falas dele, mas sobretudo também com a gestualidade, a voz, e, enfim, né, a forma como ele se colocava, né, e essa aprendizagem é maravilhosa, né, é um patrimônio esse contato. E pensando na relação entre história e filosofia também, fiquei muito bem impressionada, porque algumas perguntas que têm surgido aqui no chat, que eu vou fazer para você, se referem às apropriações de Paulo Freire. Tá? E refletindo sobre estas apropriações, e também sobre as relações entre história e filosofia, porque para se compreender um autor é necessário compreender os contextos, né, as circunstâncias da vida desse autor e da própria formação desse autor e o que constituiu o pensamento desse autor. Antes de fazermos uma atualização dele, vamos dizer assim. Inclusive, em história tem um vício, né, que se usa muito no senso comum, a expressão resgatar Paulo Freire. Resgatar. Resgatar. Né, isso é um senso comum que a gente precisa recolocar melhor, no sentido de compreendermos Paulo Freire no período, nos diversos períodos, né, da sua formação, do seu pensamento, da sua experiência, para que essas apropriações filosóficas no tempo de hoje não desconsiderem essa história que foi constituída pelo próprio Paulo Freire. Então, nesse sentido, também me chama muito a atenção essa perspectiva histórico-filosófica
do pensamento do Paulo Freire, e na sua interpretação muito clara, né, enfatizando e destacando aqueles aspectos, né, da sensibilidade e da, das semelhanças, não é semelhanças, mas das integrações, né, com um pensamento transformador social, e no sentido de busca de uma justiça social e de uma clareza de um projeto pedagógico voltado, então, como ele falou, aos esfarrapados, né? É claramente isso. Então, isso não se pode perder em qualquer tipo de apropriação. E aí, nesse sentido, existem aqui duas perguntas que se assemelham, que eu vou logo colocar para você, né? Querido César, você julga que contemporaneamente há uma incorporação equivocada de Paulo Freire de inspiração neo-escolanovista e culturalista relativista? E aí, juntando com essa pergunta, essa foi do professor Jonatas, que é do nosso programa de pós-graduação. Semelhante a essa pergunta, tem outra aqui. Uma parte da educação física tem recuperado Paulo Freire, mas fazendo mediações com a pós-modernidade, teorias pós-críticas. Isso faz sentido, a seu ver? Qual a base filosófica epistemológica de Paulo Freire? Essa foi a pergunta do húngaro, que você conhece muito bem. Então, essas perguntas, elas estão relacionadas a essa questão mais ampla, né, das apropriações filosóficas que fazemos como professores, né, como pedagogos, enfim, professores de educação física, e que parece que sempre essas apropriações são mediadas para aquilo que a gente quer, né? Então, perdendo a particularidade, a originalidade daquilo que a gente está interpretando, certo? Certo. Então, seria bom você comentar um pouco sobre isso, porque eu acho que vai atender várias questões que estão colocadas aqui em relação a isso. Pode ser? Obrigado, Ingrid. Muito obrigado pelas suas considerações generosas e gentis. E a todos aí que me fizeram também perguntas, né? Destacando aí a seriedade com que acompanharam a minha modesta reflexão. Eu queria dizer, Paulo Freire, ele morreu na primeira semana de maio de 1997. 97, o Brasil era um outro país, né? Nós saímos da ditadura militar duramente em 88 com a Constituição, mas patinamos e patinamos com processos ainda eleitorais, econômicos. Em 89, o alinhamento da economia brasileira ao consenso de Washington, vitorioso em 89, com o casal arquetípico Ronald Reagan e Margaret Thatcher, né? Adão e Eva do neoliberalismo, vai se produzir uma ideia de que o mercado resolve, regula e produz tudo. Nós saímos de uma ditadura militar e já fomos particularmente conduzidos pela hegemonia política eleitoral para a filiação ao neoliberalismo e às novas tendências do capital. Paulo Freire não conseguiu nem compreender e ver isso, pois ele ficou 2 anos na administração da Secretaria Municipal de São Paulo, somente 2, por um convite especial da Luísa Erundina. Por quê? Porque ele queria construir o Estatuto do Magistério, que foi o mais paradigmático estatuto que ele fez, porque ele dizia que não há como modificar a educação se não modificar as condições de produção da educação e do professor em 2 anos. Em 20 de dezembro de 1996, o Brasil promulga a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que ainda é a mesma, uma lei anacrônica, minimalista, neoliberal e que continua ainda orientando a educação brasileira, feita nos fervores do neoliberalismo de 96.
Então, Paulo Freire morre em maio de 97, não tem nem tempo histórico de avaliar o processo que a educação brasileira vem depois. Não compreende, né? Pelo passamento, não pode, de maneira alguma, ter decisões sobre os processos que vieram depois de sua trágica e triste morte, ainda que precoce, né? Porque poderia ter vivido muito mais. O que nós vamos perceber é que a década de 90 vai encerrando um certo ciclo e no começo desse milênio nós vamos ter uma tendência neoliberal e uma tendência rigidamente enquadradora do capitalismo, que é a teoria das competências e habilidades, junto com o discurso da educação como planificação social. A OCDE trabalha os conceitos de alfabetização. O Banco Mundial define que a estratégia para a implantação do capital no mundo é a educação. E aí, essa interpretação, Marcelo, neo-escolanovista e culturalista relativista, ela vem profundamente da reforma da OCDE, do Banco Mundial, e aí essa disposição está presente no conceito de competências e habilidades, está presente no conceito de parâmetros curriculares nacionais, de competências essenciais, e tenta-se colocar o pensamento de Paulo Freire na mesma dialética ou no mesmo diapasão. Mas Paulo Freire não cabe ali. Paulo Freire não cabe porque ele dá autoria da cultura e da aprendizagem para os sujeitos esfarrapados e oprimidos. Quem vai supostamente construir uma nova escola não é o professor magistrocêntrico, é a relação entre oprimidos e aqueles que decifram a opressão, para que a sociedade possa encontrar um outro caminho. O professor como mediador. Então, acho que houve incorporações, sim, de Paulo Freire na interpretação centrada no escolanovismo, muitas vezes culturalista, relativista, e como também lembrou Jonatas, né? A pós-modernidade é, na verdade, um conceito caduco, né? Porque a modernidade se define pelo sistema econômico que a sustenta. E ainda o sistema econômico que sustenta o mundo é o capitalismo industrial, urbano, globalista, que nós vimos hoje da mercadoria. Então, não há como definir uma pós-modernidade se a base econômica que a sustenta ainda é o capital. Definir a pós-modernidade como um senso estético, como a crítica das narrativas, tudo isso me parece ser uma conjuntura efêmera. E aí sim, a pós-modernidade, na crítica que o Habermas faz no discurso filosófico da modernidade, a pós-modernidade busca uma leitura aparentemente crítica, mas que, na verdade, é pessimista, sem utopia, sem desafio, sem proposição. Nós chegamos, no máximo, na visão pós-moderna, a fazer a contabilidade do sofrimento, mas nunca a proposta de sua superação, porque a proposta de superação é epistemologicamente esclarecida e politicamente encaminhada. Ao declinar da política e da ciência como construção histórica, a pós-modernidade produz o seu próprio buraco, a sua própria aporia. Ali também, Paulo Freire é muitas vezes visto como um autor singular, um sujeito envolto em si mesmo. E, nesse sentido, Paulo Freire, me parece, é apropriado de maneira inautêntica. Paulo Freire nunca acompanharia qualquer tipo de produção de uma educação que não tivesse a emancipação, a libertação, a revolução cultural, econômica e social de todas as pessoas, né? A ideia de uma liberação idealista, de uma concepção idealista ingênua, é muitas vezes atribuída a Paulo Freire, que eu digo,
quase sempre se cita Paulo Freire em festa de formatura, com frases, né, mais sentimentais do que efetivamente crítico-analíticas. Ele tem também ternura, ele é um autor original, ele tem criatividade, e com isso ele constituiu a sua identidade. Mas Paulo Freire tomou decisões contra todos os intelectuais do seu tempo, que dizia que o brasileiro de origem popular não sabe nada. Ele disse: o brasileiro sabe. Ele chegou a impressionar Guimarães Rosa. O brasileiro é alguém que com a sua mão constrói a manualidade. Contra a tradição histórica que pretendia uma transcendência para um outro mundo, ele questiona e diz: não, geralmente o anúncio de um mundo além é a negação do mundo aquém. Nós temos que questionar o oprimido quando, colonizado pelas ideias do opressor, ele assume uma consciência patológica, diz Paulo Freire. É o conceito didático de ideologia que é preciso questionar e superar pela luta política. Então, eu diria que Paulo Freire pode ser buscado como autor singular que circula ao redor da pós-modernidade, mas eu não teria coragem de dizer que ele mereça isso. E também a apropriação neoescolanovista, centrada nos saberes da criança, ou culturalista, a ideia de uma compreensão da cultura, também não é honesta com Paulo Freire. Nós não podemos acreditar que compreender o cotidiano da criança, a visão do bairro, a visão que os oprimidos trazem, seja digamos, a finalidade do ato educativo. Ela pode ser didaticamente uma primeira compreensão, uma relação de acolhimento, mas é claro no pensamento de Paulo Freire, a partir da cultura e das culturas infantis, juvenis, populares, é preciso que cada ser humano se aproprie do que a humanidade fez coletivamente através dos tempos, que o conhecimento, que é uma atividade orgânica de esclarecimento, seja capaz de ser acessível a todas as pessoas. Paulo Freire não rebaixaria uma compreensão populista. Ele diz que nós precisamos tirar, isto sim, o nosso intelectualismo academicista, o nosso alpinismo acadêmico, a nossa verborreia, a nossa exegese, quase sempre hermenêutica, e comprometer-se muito mais com o oprimido para, inclusive, superá-lo e ajudá-lo a compreender a opressão e, junto com ele, não sobre ele ou para ele, superarmos juntos a mesma conjuntura capitalista, exploratória, violenta, desumanizadora, que é o capital. Então, o humanismo de Paulo Freire é um humanismo encarnado, é um humanismo utopista, é um humanismo crítico dialético. Penso que as respostas foram bem completas, né? Você já tinha concluído? Não, já tinha. Ah, certo. É que deu um delay aqui, mas muito obrigada, né? Se o Jonatas, o húngaro ou outro professor ainda queira aprofundar alguma questão sobre essa questão da apropriação, porque ela realmente é chave, né? Sim. Nessa homenagem dos 100 anos a Paulo Freire, certo? É muito importante que estejamos adequadamente orientados na interpretação do pensamento do Paulo Freire, para que ele não seja mencionado de forma equivocada, né? Porque isso até seria o contrário do que nós queremos, né? Que é homenageá-lo. Mas mudando um pouquinho de assunto, professor, eu gostaria de falar com você sobre a internacionalização de Paulo Freire. Isso é um tema muito moderno, assim, contemporâneo nos programas de pós-graduação, né? Assim, a internacionalização da nossa produção, dos professores, dos estudantes.
E aí você mencionou todas as línguas que Paulo Freire fala, né? E que ele, então, portanto, leu materiais, teve acesso a informações, ele trabalhou em outros países, até obrigado, né, a trabalhar em outros países, né, por causa da situação política no Brasil. E a visão que nós temos de internacionalização, sem dúvida, ainda precisa melhorar muito, né? Eu falo isso até de dentro do nosso programa de pós-graduação em Educação Física. Então, pensando assim, como você explica, além desse gesto do Paulo Freire em conhecer o que está fora do Brasil, né? Como você explica a grande importância que Paulo Freire tem como pedagogo brasileiro fora do Brasil? Porque eu viajei, fui a várias universidades, várias bibliotecas muito importantes, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E Paulo Freire é conhecido por todos os professores, pesquisadores que eu conversei. E essas grandes universidades têm grupos de estudos do pensamento brasileiro, e lá sempre tem um pesquisador responsável por Paulo Freire. E quando você vai nas bibliotecas dessas universidades, que eu fui curiosa também procurar saber quais eram os professores e pesquisadores brasileiros que estavam nessas universidades, Paulo Freire também está lá presente, né? E isso é até hoje, viu? Até hoje, inclusive, estão saindo editais fora do Brasil para estudos sobre Paulo Freire, né? Então, como você explica essa abrangência do pensamento de Paulo Freire? É porque ele é um pedagogo completo, que inclusive trouxe teorias, nas suas próprias palavras, né? Educação bancária, educação do oprimido, são palavras que se vulgarizaram, não é mesmo? E ele tem uma experiência pedagógica, ele escreveu sobre, refletiu, difundiu. Como você que conheceu Paulo Freire, estudou com profundidade, relaciona com o campo da filosofia, como você explica essa internacionalização do Paulo Freire? Muito obrigado, Ingrid, por essa excelente questão, como as outras. Eu entendo que o pós-guerra, Ingrid, o pós-guerra do século passado, ele produziu alguns desafios que nos pareceram fundamentais para aquela conjuntura. A ideia de que nós precisávamos sair daquela guerra e nunca mais acontecer a opressão que aconteceu em Auschwitz, né? Que nunca mais se repetisse. A ideia de que uma sociedade precisaria garantir a educação para todos, porque a escola ainda não é um direito de todas as pessoas do mundo. A escola ainda é um privilégio de classe. Nós sabemos, particularmente, com relação a alguns setores do mundo e à condição feminina. E aí nós vamos percebendo que a consciência do pós-guerra ela faz com que o humanismo seja ressignificado naquele processo histórico. Então, o momento histórico do Sartre, Ingrid, é muito forte. O Sartre é a consciência da Europa que produziu 100 milhões de mortos. Então, o pensamento antropológico de Sartre, eu sou um ser para o nada, níquel, né? Nada. O outro é o inferno da minha vida. Eu já não vivo mais com ilusões. Não acredito em Deus, nem no amor, nem na minha mãe, nem na revolução. Isso é Sartre, né? Sartre fechou a consciência dos 100 milhões de mortos. Eu sou um ser para a morte. Eu tenho escolhas, mas a escolha entre a vida e a morte eu não faço. Eu tenho que acostumar a ser um ser morrente. Essa é a tese sartriana, resumidamente. Paulo Freire, como outros autores, anuncia a possibilidade da transformação, a possibilidade da mudança. E Paulo Freire trabalha o conceito de que as transformações virão dos esfarrapados do mundo, aquilo que o Herbert Marcuse chamava de todas as realidades
não eurocêntricas, não das epistemologias do norte, como diz Boaventura. Então, o pensamento sociológico, político, filosófico, ele parte de uma crítica dura, mas ele se expressa também na necessidade de uma utopia. E aí o Mésaros, Istvan Mésaros, né, diz o desafio e o fardo do tempo histórico. Há momentos em que se acentua o fardo, mas é preciso que a gente releia epistemologicamente os desafios. E eu acho que Paulo Freire, pela originalidade, pela beleza dos seus escritos, pela sua atuação, pela coerência que ele tem como pessoa, né, comportamento, ele acaba se transformando num ícone dessa possibilidade de esperança. E ele ensina muita gente. Ele está com o Peter McLaren, que é um dos grandes teóricos da educação nos países de língua inglesa. Ele influencia Henri Giroux, que é o canadense que produziu uma concepção de mundo que também teve grande parte de influência nas reformas de 60, 70. Ele vai influenciar pensadores alemães, hindus, vai trabalhar 14 países africanos, vai ser responsável pelo processo de alfabetização do Chile, de parte do Chile, Guiné-Bissau, Cabo Verde, em Portugal, né? E nos Estados Unidos, há pelo menos 16 estados que têm projetos nos Estados Unidos com o pensamento freiriano, algumas de suas categorias e concepções, né? Então, nesse sentido, eu diria, uma das coisas que a direita não perdoa é que o Paulo Freire ficou famoso por si só. Quando ele saiu do Brasil perseguido e exilado, ele era um educador de adultos. Quando ele voltou, ele era um intelectual pleno, profundo, né? E ele veio e trouxe tudo aquilo que ele conquistou, os títulos todos, e colocou a serviço de um partido político, de uma classe operária, de uma causa histórica. Fosse ele, como outros intelectuais que disseram, esqueçam o que eu escrevi, né? E eu já agora faço parte de uma outra, talvez ele tivesse outro destino. Então, eu diria, o caráter orgânico da atuação de Paulo Freire na educação, na conjuntura pós-guerra, fez dele esse símbolo de uma educação para a transformação e para a esperança. Acho que tem sido essa a dialética de, por exemplo, Boaventura ter falado isso, o quanto que o pensamento de Paulo Freire é estimulante e desafiador a compreender estruturalmente o papel da educação na sociedade. Que educação não é, digamos, hoje, somente preparação para se vender melhor no mercado de trabalho. Não é substituir o torno mecânico pelo torno eletrônico, que é o computador. É fazer a vida ter sentido. E a vida vai ter sentido coletiva e politicamente. Acho que é esse o caminho de interpretação desse grande sucesso, dessa organicidade do pensamento de Paulo Freire. E aqui entre nós, o Pedro Ataíde perguntou se eu conheço algum lugar que trabalha o pensamento de Paulo Freire. Eu diria, Pedro, que o Brasil fez uma reforma em 96, Paulo Freire não é interlocutor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Não tem nada dele na nossa LDB, como a gente diz, comendo as duas últimas letras, né? Depois, o governo progressista, o bloco histórico, Lula e Dilma, que assumiu a partir de 2003, nós tivemos um movimento social importante, nós tivemos a ampliação da obrigatoriedade da escola, que era de 7 a 14, hoje é de 4 a 17 anos na educação básica. Nós tivemos a ampliação de contingentes populares na universidade, ampliação de campi universitário. Nós tivemos medidas de diretrizes curriculares, o piso nacional, que nunca houve, foi em 2008, 1/3 de hora atividade, estatuto do magistério. E aí nós tínhamos o Plano Nacional de Educação e os recursos do pré-sal. O Plano Nacional de Educação indexado com 10% do PIB. Por isso que no meio do caminho tinha uma pedra, né? O golpe de 2016, um golpe jurídico, midiático, ele primeiro congela os recursos sociais. Ao congelar,
a meta 20 do Plano Nacional de Educação, ele destrói as outras 19, porque sem dinheiro não se faz o que aquele preconiza. Então, Pedro, Paulo Freire também não foi o interlocutor orgânico das reformas feitas pelo governo progressista, no máximo Dilma e Lula. Não foi. Paulo Freire esteve mais presente no MST, esteve mais presente na luta das mulheres, esteve mais presente nos segmentos, digamos, de movimentação social do que efetivamente na política do Ministério da Educação, que seguiu, grosso modo, a reforma espanhola, Enem, a ideia de universidade para todos, TV Futura, outros dispositivos educacionais. Se Paulo Freire fosse, como acusa a direita, interlocutor da educação brasileira, eles não teriam apertado 17 em 2018. Uma geração só que lesse Paulo Freire não apertaria 17 em 2018, né? Não tem nenhuma possibilidade histórica. Então, Pedro, eu sei que no Rio Grande do Norte nós temos um projeto já há algum tempo e que agora, com a Fátima Bezerra, ele amplia a influência de Paulo Freire na estrutura curricular pedagógica. Alguns municípios em São Paulo, eu tenho um testemunho do município de Leme, que é um município que tem como base curricular cidade que educa, escolas que acolhem, currículos que humanizam. É uma outra concepção curricular. Campo Limpo Paulista também tem direito a estar na escola, direito a aprender na escola. São poucos municípios. Agora mesmo, Pedro, há uma rede nacional chamada Rede Cidades que Educam, que tem no pensamento de Paulo Freire uma tentativa de elaboração de uma proposta curricular nacional. A ideia da justiça curricular, que é um conceito que ganha força, e da produção da escola socialmente justa, fazendo com que a gente supere os conceitos de resultados, qualidade, avaliativismo, IDEB, bonificação, pela ideia de uma qualidade social e pedagógica da escola. Universalizar o acesso, universalizar a aprendizagem. Colocar a criança na escola, qualquer populista faz, até comprando computador. Mas transformar aquele prédio em escola tem que ter projeto pedagógico, professores bem formados, condições de trabalho, gestores esclarecidos e paciência histórica, pelo menos uns 30 anos, para que a gente faça uma revolução. Professor César, mais uma vez, obrigada pelas suas colocações, né, muito interessantes, né, sempre muito esclarecedoras e muito bem articuladas. Nós já estamos chegando aqui ao fim da nossa atividade, né? Penso que conseguimos cobrir todas as perguntas que foram colocadas. Você deve ter observado aqui que você recebeu muitos elogios, então eu estendo os meus também, agradeço imensamente essa oportunidade de ter estabelecido esse diálogo com você. Gostaria de te dar a oportunidade para se despedir, para dar a sua última mensagem nesse momento, por favor. Fique à vontade. Eu agradeço a Ingrid pela eficiente e humanizada mediação. Agradeço a todos os interlocutores que me encaminharam questionamentos. Agradeço imensamente ao programa de me dar a honra de finalizar essa semana comemorativa aos 15 anos de produção laboriosa e valente desse programa de pesquisas e de formação de pesquisadores em educação física na Universidade de Brasília. Para mim, isso vai ficar como uma grande distinção. Eu queria lembrar que nós temos um compromisso nessa década de retomar o debate político, ressignificar a nossa própria condição de agentes políticos e sociais, para que nas decisões coletivas que nós haveremos de tomar nos limites da democracia burguesa, nós sejamos agentes educativos e agentes políticos libertadores, questionadores, resilientes, contra-hegemônicos nesse processo que virá, né? Um dia, Ingrid, para terminar, eu fui chamado a levar o Paulo Freire para São Paulo.
e ele ficava na biblioteca lendo, ele ficava lendo. E a gente tinha, Marcelo Húngaro, uma instituição na Unicamp que era a Extensão Universitária Etílica, que era tomar uma cerveja depois das aulas para acertar as ideias, de que as cervejas que ajudam a acertar as ideias. E eu não podia ir na Extensão Universitária Etílica porque eu tinha que levar o Paulo Freire para São Paulo. E eu fiquei meio incomodado e falei, professor Paulo Freire, o senhor não pode adiantar um pouquinho aí, porque depois que 6 horas em São Paulo é impossível sair de lá. Na verdade, eu queria levá-lo para voltar a pegar o finalzinho da Extensão Universitária Etílica. Ele falou assim para mim, Cezinha, tu é muito ansioso, menino, sente aí. E eu sentei. Aí, depois de alguns minutos, eu já incomodado, ele disse, estás vendo esses livros que estão atrás de mim? Falei, estou vendo, professor. Eu enxergo bem. Então, esses de cima de capa azul, falei, são teses de doutorado. Esses de baixo de capinha verde, falei, são dissertações de mestrado. Ele falou assim, pois é, Cezinha. De noite, quando apaga-se a luz, pelo cheiro do papel, a traça vem aqui na biblioteca. Mas alguma dessas teses e dissertações, a traça passa por cima, porque nem a traça quer comer, porque foram feitas para alpinismo acadêmico, para subir na carreira, para nenhum compromisso com a classe operária, nenhum compromisso com a justiça social, nenhum compromisso com o sofrimento socialmente produzido. E pegou no meu braço e disse assim, você, menino, o dia que escrever alguma coisa, procure um problema que te incomode, e que incomode aos que vivem perto de ti. Transforme num problema epistemologicamente bem definido. Eleve a teoria, banhe de teoria, brigue com a teoria, mas depois devolva para a ação, para a prática, com uma luz, um esclarecimento, um farolete ou um fósforo, porque a ciência existe para produzir justiça social. E ciência e justiça social são caminhos da felicidade, que só existe quando essas duas coisas estão concatenadas. Somente nós, a classe operária, podemos fazer isso. 1 minuto e meio que mudou a minha vida. Oxalá dê a todos vocês, pesquisadores da educação física, a ressonância de ressignificar isso e continuar fazendo das pesquisas, dissertações de mestrado e tese de doutorado, substituindo as armas da crítica pela crítica das armas, da mobilização para a transformação do Brasil, que precisa muito de gente esclarecida e gente politicamente determinada. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Agradecemos a participação de todos. Foi uma aula brilhante. De certo modo, você retomou aqui o que discutimos na sessão de abertura dessa semana, que é a importância do pesquisador se defrontar com uma problematização de pesquisa bem delimitada, com significância social, de relevância, sobretudo estando num ambiente universitário público de altíssima qualidade, como é o caso da Universidade de Brasília, também da Universidade Estadual de Campinas. Então, com isso, a gente fecha o ciclo dessa semana, com essa sua última colocação espontânea, mas combinou perfeitamente com, com as nossas reflexões no início da semana. Veja só. E queria parabenizar o professor Pedro Ataide pelo esforço, pela qualidade do trabalho de organização dessa semana universitária. Ele realmente está representando uma grande liderança para nós dentro do programa, porque teve uma grande adesão de professores e estudantes. Então, muito obrigada, Pedro, e parabéns. E foi muito bacana, muito importante esse seu gesto, né? E todos nós colaboramos e participamos, alunos e professores. Também agradeço e parabenizo a professora Lídia, que é a coordenadora de extensão da nossa faculdade, e ao professor Fernando Mascarenhas, como diretor da faculdade também, que de certo modo, pela sua política, pela sua gestão, tem propiciado espaços como esse. E muito obrigada a todos, professor, mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação. Me sinto honrada de ter participado dessa conversa com você. Espero poder encontrá-lo outras vezes. Muito obrigada a todos. Obrigado a todos e todas.